Então, pessoal, novamente, boa noite. Como eu tinha falado, antes da gente cair, o conceito de limite lateral, que é o que a gente vai ver hoje, ele é importante porque ele é uma ferramenta útil para decidir quando o limite de uma certa função, quando um limite existe ou não, tá? Como eu tinha falado antes, é você decidir quando se o limite não existe. Usando a definição, é um serviço meio inglório, tá? É bem trabalhoso em geral, meio capcioso, enfim. Então a gente vai fazer dessa definição de limite lateral e mostrar como ele se relaciona com a definição de limite, que a gente já viu, e mostrar alguns exemplos, tá? Então, rapidamente, relembrando a definição, a gente está com função f, definindo um certo intervalo. Eu estou colocando um intervalo fechado, mas pode ser qualquer intervalo. Eu pego um x0 nesse intervalo. Então, a gente diz que o limite de f de x, letra mais bonitinha aqui, que o limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, é igual a L, e a gente vai denotar esse símbolo dessa forma aqui, tá? Limite f de x é igual ao outro, é igual ao símbolo de limite, só que ao lado do x0 aqui, sobrescrito, tem um mais. Tá? E a gente diz que esse limite é igual a L, se esse limite, quando x tende a x0 pela direita, é igual a L, se dado um epsilon positivo, existe um delta também positivo, que só depende do epsilon, de tal forma que, se x menos x0, sem o módulo agora, tá? Na definição de limite tinha um módulo aqui, né? Aqui a gente tira o módulo. Se x menos x0 for positivo e menor que delta. E isso implicar, se o x estiver aqui nesse intervalo, isso implicar que o f de x menos 0 em módulo é menor que epsilon. Isso aqui, pessoal, como eu tinha falado, dizer que o x menos x0 é maior que 0 e menor que delta é equivalente a dizer que o x pertence ao intervalo aberto x0, x0 mais delta. Observe que como delta é positivo, x0 mais delta é maior que x0. Tá? Okay? Então, se você comparar com a definição de limite, é quase igual. Qual a diferença? É que na definição de limite, apareceu um módulo. E aqui a gente vai tirar na definição, aqui não aparece módulo, tá? X menos x0. Da mesma forma, ou seja, a gente pode dizer que esse limite aqui é L, significa dizer que você pode tornar os valores da f tão próximos de L quanto você queira, desde que você tome os valores de x suficientemente próximos de x0 e os valores de x sejam maiores que x0. x0 é o extremo do intervalo, então o x está aqui, ó. Então x é maior que x0. O x é alguma coisa que está aqui. Quanto mais próximo o x está de x0, mais próximo esse camarada aqui vai estar de L. Ok? E analogamente, a gente definiu o limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda. E aí eu coloquei em vermelho aqui. O símbolo é esse aqui. Limite f de x quando x tende a x0. A única diferença é que agora o sobrescrito vai ser menos ao invés de mais. E a definição é bem parecida. A definição é que, dado um epsilon, positivo, existe um delta positivo, que também só depende de epsilon, tal que, agora, em vez de ser x menos x0, é x0 menos x, ó. Se o x0 menos x for positivo e menor que delta, isso implica que o módulo de f de x menos 0 é menor que epsilon. A ideia é a mesma, tá? Você consegue tornar os valores da f tão próximos de L quanto você queira, desde que você tome x suficientemente próximo de x0. A diferença é que agora eu estou tomando os valores de x menores que x0. Porque isso aqui, dizer isso aqui, é a mesma coisa de dizer que o x pertence ao intervalo x0 menos delta x0. Tá? Ok? E a proposição que relaciona
dos limites é essa daqui. A gente disse que o limite de uma função f, quando x tende a x0 é L, se somente se os limites laterais, à direita e à esquerda, existem e são iguais. Tá? E a demonstração é só você observar que se o x está nesse intervalo aqui, x0 menos delta, x0 mais delta, então ele está nesse pedaço aqui, x0, x0 mais delta, ou está nesse pedaço. Mas não tem que pedir que ele seja igual a x0, não, porque o x nunca é igual a x0. Então, você... Tá? Na definição de limite, lembra que o x nunca é igual ao x0. Ele é sempre diferente. Então, a gente não precisa considerar aqui esse intervalo semiaberto, ou semi-fechado aqui no x0, tá? Ou seja, pessoal, essa proposição está dizendo o seguinte, que para você decidir se um limite existe ou não, basta você calcular os limites laterais. Se eles existem e são iguais, então a função tem limite. Se eles existem e são diferentes, ou um deles não existe, então a função não tem limite. Tá? Vamos ver aqui uns exemplos. Tá? Então a gente estava falando da função sinal. Né? Isso aqui, acho que o leitor chama isso aqui de função sinal. Que é uma função que ela é 1, ela é constante igual a 1 se o x for positivo, ela é 0 se o x for 0 e é menos 1 se o x for negativo. Então, se vocês forem fazer o gráfico dessa função, ele é uma coisa assim. Tá? Então, se o x for 1, se o x for positivo, ela é igual a 1. Se o x for negativo, ela é menos 1. E no 0, ela é 0. O gráfico dessa função é isso aqui. Ó. Essa função ela é igual a 1. Ela é constante igual a 1 se o x é positivo. Né? Aqui o eixo x, eixo y. Se o x for positivo, ela é constante igual a 1. Se o x for negativo, ela é constante igual a menos 1. E no 0 ela é 0. Então a pergunta é... Então vamos calcular aqui o limite, os limites laterais. Quando o x tende a 0 pela direita, de f de x. Quem é que é esse limite aqui, pessoal? Bom, esse aqui é o limite quando o x tende a 0 pela direita. Quando o x tende a 0 pela direita, pessoal, a gente quer dizer que o x está tendendo a 0 por valores positivos. E quando o x for positivo, essa função é o quê? Ela é igual a 1. Ó, f de x é 1 se o x for positivo. Ora, se o x está tendendo a 0 pela direita, ele está tendendo a 0 por valores positivos. Tá? Alguém? Ah, tá. Esse limite aqui, o limite é uma constante, é 1. Analogamente, o limite de f de x, quando o x tende a 0 pela esquerda, esse aqui é o limite, quando o x tende a 0 pela esquerda, aqui é só menos. Observe que quando o x tende a 0 pela esquerda, ele está tendendo a 0 por valores negativos, por valores menores que 0. E quando o x é menor que 0, a função tem a expressão igual a menos 1. Esse aqui é menos 1. O limite dessa constante é a própria constante. Então, observe que esses dois valores aqui, ó, eles são diferentes. Um é diferente de menos 1. Portanto, não existe o limite quando o x tende a 0 da função f de x, dessa função aqui. Por quê? A proposição diz que para esse limite existir, ele teria que
os limites laterais teriam que existir, e eles existem, aqui, só que eles teriam que ser iguais. Só que menos 1 não é igual a 1. Portanto, os limites sendo distintos, os limites laterais sendo distintos, isso implica que a função sinal não tem limite quando x tende a 0. Observe que, se você fizer o limite, por exemplo, quando x tende a 1 pela direita, esse limite existe. Aqui, ó, quando o x tende a 1, então você tem aqui o 1. Quando o x tende a 1 pela direita ou pela esquerda, ele vai sempre tender por valores positivos. Tudo bem, ele pode começar a tender a 1 por aqui. Mas para o x se aproximar de 1, ele vai ter que estar no intervalo aqui 1 menos delta, 1 mais delta. E você pode tomar um delta de tal forma que esse intervalo só tem números positivos. Tá? Ok, vou passar isso como exercício. Ok? Um outro exemplo, pessoal, também simples, é o seguinte. A gente vai tomar a função f de x igual a módulo de x, se o x for diferente de 0, e vou dizer que ela seja igual a 1, se o x é igual a 0. Então, como é que é o gráfico dessa função? Você tem aqui o par de eixos. Então, observe que a função ela é igual a um módulo de x, exceto no 0. No 0, ela tem valor 1. Você tem aqui 1. Então, fora, ela é igual ao módulo. E o gráfico da função módulo, a gente sabe que é uma coisa assim. Tá? Esse aqui é o gráfico da sua função f de x. Tá? Ela é igual à função módulo em todo lugar, exceto no 0. No 0, ela é igual a 1. Então, eu quero de novo calcular o limite quando o x tende a 0 pela direita da função f e o limite à esquerda. O limite à direita, pessoal, vai ficar o limite quando o x tende a 0 pela direita. Ora, se o x tende a 0 pela direita, pessoal, quando o número tende a outro, ele se aproxima, mas nunca é igual, tá? Então, quando o x tende a 0 pela direita, x está tendendo a 0 por valores positivos. Se os valores são positivos, eles são diferentes de 0. Então, esse aqui então, nesse caso aqui, é o limite do módulo de x. Tá? Só, pessoal, que quem é a função módulo? Vamos relembrar aqui quem é a função módulo. Módulo de x, pessoal, ele é igual a x, se o x é maior ou igual a 0, e é menos x, se o x é menor que 0. Ok? Isso aqui é a definição da função módulo. Então, ó, isso aqui é limite. Quando o x tende a 0 pela direita, como o x tende a 0 pela direita, ele tende a x por valores positivos. Nesse caso aqui, como o x é positivo, o módulo de x é o próprio x. E esse limite aqui, o limite de x quando o x tende a 0 pela direita é 0. Analogamente, pessoal, se você fizer limite quando o x tende a 0 pela esquerda de f de x, esse aqui é limite quando o x tende a 0 pela esquerda do módulo de x. Só que aqui é um módulo de x. Se o x tende a 0 pela esquerda, ele está tendendo a 0 por valores menores que 0. Nesse caso aqui, o módulo de x, como x é menor que 0, o módulo de x é igual a menos x.
e isso aqui também é zero. Portanto, os limites laterais existem, são iguais. Logo, isso implica que o limite dessa função f, quando o x tende a zero, ele é zero. Ó, nesse caso aqui, os limites laterais existem e são iguais. Portanto, a proposição nos diz que o limite dessa função f é zero. Tá? Já fazer outro exemplo aqui. Antes disso, pessoal, quero só lembrar você, só uma observação, tá? Que a gente vai usar sem maiores comentários. É o seguinte, que aqueles teoremas, os teoremas de limite de soma, produto e quociente, de funções, permanece válido se trocarmos x tendendo a x0, lá naqueles teoremas lá de limite da soma, limite do produto, se você trocar o x tendendo a x0 por x tendendo a x0 pela direita, ou x tendendo a x0 pela esquerda. Ou seja, aqueles teoremas lá de limite da soma, a soma dos limites, limite do produto, produto dos limites, vale para limites laterais também. A única observação que você faz é que os limites têm que ser tomados todos do mesmo lado. Por exemplo, se você for provar o limite da soma, se o limite de uma função f, quando o x tende a x0 pela direita, for L, e o limite de uma função g, quando o x tende a x0 pela direita também, for M, então, limitação são os limites. Tá? Você não vai misturar os limites laterais. Tá? Quando você pega o limite da soma, a soma dos limites, o limite lateral da soma de funções é a soma dos limites laterais das funções, desde que os limites laterais sejam todos tomados do mesmo lado. Ok? Só uma observação para não ficar solto. Um outro exemplo, pessoal, tinha 3, né? É o seguinte. A gente vai pegar agora a função f de x igual a x mais 4. Isso é x mais 4. Se o x for menor ou igual a menos 4. E 4 menos x se o x for maior que menos 4. Observe, pessoal, que essa função aqui é uma função dada por duas expressões. Uma das expressões é x mais 4, a outra 4 menos x, ou seja, uma é menos a outra. Tá? A pergunta é, aqui, o gráfico dessa função são duas semi-retas, tá? Vamos ver aqui como é que é o gráfico. Deixa eu botar um pouquinho mais grosso aqui. Vou tentar fazer um pouquinho mais reto. Então, tem aqui um menos 4. Tá? Então, vamos lá. Observe que essa função aqui, ó, quando o x for igual a menos 4, você vai ter menos 4 mais 4 é 0. Então,
Quando x for menos 4, o y é zero. E se o x for menos 5, por exemplo, menos 5 mais 4 dá menos 1. Então, imagina isso aqui um menos 5. Então, aqui você tem um menos 1. Então, passa por esse ponto aqui. Então, contando com a boa vontade de vocês, imagine que isso aqui é uma... Imagine que isso é uma reta, tá? Ok, só um minutinho, pessoal, que tá travando aqui. Pronto. Então, você tem aqui essa reta. Agora vamos para o outro pedaço aqui. Esse aqui. Se o x for menos 4, vai ficar 4 menos 4 dá 8. Então, esse camarada aqui, ele começa aqui. Imagina que você tem aqui o 8. Então, você tem aqui, ó. Então, isso aqui vai ser uma reta. E quando o x for 0, isso aqui passa no 4. Então, isso aqui é uma reta. Tá? O gráfico dessa função é esse aqui. Esse aqui é o 4 menos x. Esse aqui é o x mais 4. Tudo bem? Então, agora vamos calcular o limite quando o x tende a 4, tá? A gente vai calcular o limite quando o x tende a menos 4 pela direita da função f. Observe o seguinte, e quando o x tende a menos 4 pela direita, ele está tendendo a menos 4 por valores maiores que menos 4. Então, a expressão da função é 4 menos x. Tá? E esse limite aqui vai dar 8. Se você fizer agora o limite, quando o x tende a menos 4 pela esquerda, da função f, esse aqui é o limite. Quando o x tende a menos 4 pela esquerda, quando o x tende a menos 4 pela esquerda, ele está tendendo a menos 4 por valores menores. Então, a expressão da função é x mais 4. E esse limite aqui dá 0. Então, observe que os limites laterais são diferentes, portanto, isso aqui implica que não existe o limite da função f quando o x tende a menos 4. Quando o x tende a qualquer outro valor, o limite existe, tá? Fica simples ver, porque quando a gente fala de continuidade, vai ficar mais simples entender isso. O problema aqui, pessoal, aqui, ó, quando ele tende a menos 4 pela esquerda, se você vier caminhando aqui no gráfico, ó, você vem, aqui e separou aqui no 0. Ó. Quando ele tende a menos 4 pela esquerda, pela direita, você vem aqui no gráfico, ó, você está indo para o 8. Por aqui você está indo para o 0, aqui você está indo para o 8. Então você tem essa diferença aqui, esse gap aqui, e é por isso que o limite não existe, tá? Ok? Vamos lá aqui. Vou fazer mais um exemplo aqui. Uma outra função, pessoal, que eu peguei aqui para mostrar para vocês, é a seguinte aqui. Exemplo 5. A gente vai pegar a função f de x igual a x ao quadrado, se o x é menor ou igual a 2,
e 8 menos 2x, se x é maior que 2. O gráfico dessa função, pessoal, vocês forem desenhar, observe que aqui no 2, ó, você tem aqui o 1 e o 2. Essa função é igual a x ao quadrado para x menor ou igual a 2. Então, no 2, você tem aqui o 4, corresponde ao 4. O menor é igual. Então, esse aqui é uma parábola. Bom, não está muito parabólico não, né? Mas tudo bem. Então, o gráfico da sua função é uma parábola, até x, vem aqui, parábola, até igual a 2. Depois disso, é uma reta, que começa aqui, né, e vai passar aqui no 4, ok? Deixo para vocês construírem esse gráfico. Se vocês calcularem aqui o limite, quando o x tende a 2 pela esquerda, de f de x, isso aqui é igual ao limite quando o x tende a 2 pela esquerda. Quando o x tende a 2 pela esquerda, x tende a 2 por valores menores que 2. Então a expressão da função é x ao quadrado. E o valor desse limite aqui é 4. Analogamente, o limite quando o x tende a 2 pela direita da função f é o limite quando o x tende a 2 pela direita. Agora x está tendendo a 2 por valores maiores que 2. Então a expressão fica 8 menos 2x e o valor desse limite também é 4. Ou seja, isso quer dizer que existe o limite dessa função f maiúsculo quando o x tende a 2. Geometricamente, pessoal, dizer que o limite existe quer dizer que os dois pedaços, que o gráfico de cada um dos pedaços, que eles se colam bonitinho aqui, que eles se colam aqui, ó. Onde um termina, o outro começa. Observe que aqui isso não acontece, ó. Esse aqui vem, termina aqui, o outro começa aqui em cima, ó. Para existir o limite, teria que começar aqui, ó. Só que começa aqui, ó. Não aqui. Então, é por isso que o limite não existe. Ok? Mas é isso que quer dizer esse limite. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer uma nova página, um pontinho aqui. Vou enunciar um resultado, eu vou provar a primeira parte, a segunda é similar. Tá? Não vou repetir a demonstração. É um limite lateral que é importante, que vai aparecer algumas vezes. Tá? Que é o seguinte. Uma proposição diz o seguinte. Seja R um inteiro positivo. Então, vale o seguinte. Vale que o limite, quando x tende a 0 pela direita, de 1 sobre x elevado a r. Opa, desculpa, pessoal, esse aqui é... Deixa eu... Troquei a página aqui, desculpe. Mas se enunciar, tenho que dar um outro... Tenho que enunciar outra coisa. Então, limites laterais é isso, tá? Não tem muito mais o que fazer. Definir e fazer essa relação e dar uns exemplos. A gente vai agora para um outro conceito de limite, pessoal,
que depois a gente vai relacionar com que é a proporção que eu estava escrevendo, a gente vai relacionar com limites laterais, que é o que a gente chama de limites infinitos. E o que é que vem a ser isso? Então imagine a seguinte situação. Imagina que você tem aqui a função f de x, uma função f que está definida em toda a reta, menos o zero, tomando valores reais, que é essa função aqui, função f de x igual a 1 sobre x. Se vocês forem fazer o gráfico dessa função, pessoal, como é que é o gráfico dela? O gráfico dessa função é uma cor desse tipo aqui. Aqui no 1, ela é igual a 1. Essa função, observe o seguinte, pessoal. À medida que o x aumenta, 1 sobre x diminui, né? E à medida que o x diminui, 1 sobre x aumenta. Então o gráfico dela é uma coisa assim. Ele se aproxima cada vez mais do eixo x, mas nunca toca o eixo x, tá? E ele se aproxima cada vez mais do eixo y, mas sem tocar o eixo y. Tá? Ok? E a mesma coisa aqui, quando é menos 1, aqui é menos 1, acontece a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Tá um pouco mais de eixo aqui, só para... Aqui é o menos 1, aqui é menos 1. O gráfico é uma coisa assim. Cada pedaço desse aqui é um ramo de hipérbole, tá? Isso aqui é um ramo de hipérbole e isso aqui também é um ramo de hipérbole. Hipérbole é aquela que vocês conhecem lá da geometria analítica. Enfim. Tá? Ok? Então, o que acontece com essa função, pessoal? Observe que à medida que o x... Então, vale o questionamento. Quanto é que é o limite dessa função aqui? 1 sobre x, quando o x tende a zero. Esse limite existe? Se existir, qual é o valor dele? Tá? Tá. Observe o seguinte, à medida que o x diminui, o valor da função 1 sobre x aumenta. Tá? Certo? Bom, aqui eu estou falando de x à medida que ele diminui por valores positivos. E à medida que ele aumenta, à medida que o x se aproxima de zero por valores positivos, isso aqui aumenta. E à medida que o x se aproxima de zero por valores negativos, isso aqui diminui. Então isso aqui é o que a gente vai chamar de limite infinito. A rigor, esse limite não existe. Porque o limite, para existir, ele tem que ser um número. E o infinito não é número. Tá? O infinito não existe um número infinito. Tá? O infinito é outra coisa. A gente vai dar a seguinte definição. A gente vai tornar precisa essa ideia de uma função ir para infinito. Ou, às vezes, a gente diz que é uma função estoura. Que é o seguinte. Então, a definição é a seguinte. Dizemos que o limite de f de x quando x tende a x0, a gente diz que ele é infinito, e a gente vai escrever isso aqui,
Se acontece o seguinte, se dado um número n positivo, existir um delta, também positivo, tal que se o x menos x0 for menor que delta, isso implica que f de x é maior que n. O que é que essa definição, pessoal, está dizendo o seguinte, dizer que o limite de uma função, quando x tende a x0 é mais infinito ou infinito, significa dizer que eu posso tornar os valores da função tão grandes quanto eu queira. Ó, esse n aqui, ó, dado um n positivo, pega um n positivo bem grande. Se eu conseguir um certo intervalo em torno do x0, de tal forma que, para todo x dentro desse intervalo, os valores da f sejam maiores que n, para todo n eu consigo um delta, de tal forma que isso vale, então a gente diz que a função, que o limite da função é mais infinito. É o que acontece aqui, ó. A gente quer provar que o limite, quando x tende a x0 pela direita aqui, bom, aqui, claro, você tem uma definição análoga para a direita e esquerda, basta você trocar aqui, se for a direita, basta você colocar isso aqui sem um módulo, a implicação é a mesma, e se for a esquerda, você escreve x0 menos x menor que delta. Implica f de x maior que n. Esse aqui é o limite quando tende à esquerda. É esse aqui. E esse aqui é o limite quando x tende a x0 pela direita. Então tá repetindo, tá? Aqui, claro, dado esse enunciado aqui, dado n0 positivo, existe um delta, tá ok. Isso aqui se repete em todos, tá? Tá ok. Isso, ou isso, ou isso. Se você quiser definir isso, ou isso, ok? Você tem definições análogas, eu não vou estar escrevendo tudo o tempo todo. Tá? Bom, então, pessoal, o que é que isso quer dizer? Nesse caso aqui dessa função em particular, digamos que você queira saber o valor, você quer que isso aqui seja maior que 2020. Para que valores de x, isso aqui, você bota aqui o 2020. Onde é que você tem que pegar o x? Que intervalinho aqui você tem que pegar o x para esse aqui ser maior que 2020? Que 1 sobre x seja maior que 2020. Basta você pegar o x menor que 1 sobre 2020. Tá? Então, se aqui é 1 sobre 2020, todo mundo aqui vai estar depois de 2020. Tá? Quanto mais perto você tiver do zero, maior não vai ser esse valor 1 sobre x? Não. 1 dividido por 2020 é bem pequeno. É claro que se for 1 dividido por 1 milhão, é menor ainda. Também funciona e a coisa dá certo. Tá? Ok? Bom, então agora deixa eu enunciar aquela proposição que eu tinha falado, tá? Deixa eu botar aqui. Deixa eu colocar aqui em outra página. A demonstração dela é simples, né? Só para ficar registrado. A proposição é a seguinte.
Você pega R, um inteiro positivo, tá? Ok? Você pega R, um inteiro positivo, positivo. Então, vale o seguinte, aqui, o limite, quando x tende a zero para a direita, de 1 sobre x elevado a r, isso aqui é mais infinito, e o limite, quando x tende a zero pela esquerda, de 1 sobre x elevado a r, isso aqui pode assumir, isso aqui vai ser mais infinito, se o r for par, e é menos infinito se o r for ímpar. A definição de limite ser menos infinito é a mesma coisa, só que o n é negativo, e você pede que... você pega um n positivo, você pede que f seja menor que menos n. Tá? Se vocês forem consultar qualquer livro de cálculo, ele vai dar essa definição. Tá? Então, essa função aqui, 1 sobre x elevado... Então, observe que naquele exemplo que a gente estava dando, ó, o r era igual a 1. 1 é ímpar. Então, ó, lá naquele exemplo, deixa eu... Tá no exemplo, você tinha aqui o gráfico, né? Então, você tinha aqui o ramo de hipérbole, e aqui você tinha o outro ramo de hipérbole, ó. Nesse nosso exemplo aqui, o r era igual a 1, que era 1 sobre x, né? Então, quando o x tende a zero pela direita, a função vai para mais infinito, ó. Esses valores crescem. Quando o x tende a zero pela esquerda, como o r é ímpar, a função vai para... os valores da função vão para menos infinito. Tá? Então, vamos fazer a demonstração desse... Esse aqui era o caso, o protótipo que a gente fez, que foi o r igual a 1, tá? Agora vamos fazer o caso geral. A demonstração do item 1, pessoal, vamos fazer aqui, demonstração do item 1 é basicamente um algebrismo com números reais, tá? Então a gente queremos mostrar, a demonstração é só essa aqui, ó. Queremos mostrar a gente quer mostrar isso aqui, ó, que 1 sobre x elevado a r, quando x tende a zero pela direita, a gente quer mostrar que isso aqui é mais infinito. Ou seja, a gente quer mostrar o quê? Devemos mostrar que, dado um n positivo, existe um delta positivo, tal que, como o x tende a x0 pela direita, então 0 menor que x, no caso aqui, né, x menos 0, né? X menos 0 menor que delta, implica que f de x é maior que n. Só que isso aqui é a mesma coisa que escrever que 0, x menos 0 é x. Isso implica que f de x, que é 1 sobre x elevado a r, maior que n. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. Isso aqui é equivalente a isso aqui, ok? Só, pessoal, que como o x é positivo, porque ele é positivo, ele não está tendendo a... Ó, ele não está tendendo a zero por valores maiores que zero, é positivo. Como o x é positivo e o r também é positivo, desculpe, o n... Então isso aqui, pessoal, é equivalente
Então, como vale isso? Então, isso aqui é equivalente a escrever isso aqui, ó. 0 menor que x menor que delta implica que x sobre r, x elevado a r é menor que 1 sobre n. Tá? Isso aqui é equivalente a isso aqui. N menor que 1 sobre r. E, como r é positivo, isso aqui ainda é equivalente ao seguinte. Isso implica que x é menor que 1 elevado, tudo isso aqui é elevado a 1 sobre r. Como se você tivesse, como r é positivo, você está extraindo a raiz. Deixa eu fazer um r. Tá? Você tinha aqui x elevado a r, quando você extrai a raiz résima, fica só x, já que ele é positivo, e aqui fica 1 sobre n elevado a 1 sobre r. Ok? Ó, x menor que delta, então basta tomar o delta menor ou igual a 1 sobre n elevado a 1 sobre r. Então, se o delta é que isso aqui, então 0 menor que x menor que delta, menor ou igual a 1 sobre n elevado a 1 sobre r. Se o x é menor que delta é menor que isso, então é óbvio que isso aqui implica que o x é menor que 1 sobre n elevado a 1 sobre r. Só que isso aqui, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que escrever, a gente já viu isso aqui, que 1 sobre x elevado a r é maior que n. X, 1 sobre x elevado a r é maior que n, que era o que a gente queria, ó. A gente mostrou que isso implica isso, que é equivalente a isso. Ou seja, limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x elevado a r é infinito. Ok? A demonstração das outras, pessoal, você faz o mesmo procedimento. Você primeiro escreve a definição, fazendo esse algebrismo aqui. A diferença é que aqui, 1 sobre x elevado a r, como o x é menor que zero, aí você tem que ver essa questão da paridade do r, se ele é par ou se ele é ímpar. Tá? Porque se o r for par, ele se escreve como sendo 2 vezes s, para algum s. Tá? E aí você, nesse caso, você repete o item i, e se ele for ímpar, ele é 2 elevado, r é 2s mais 1, e aí você quebra, então 2 elevado a r, eu estou querendo dizer o seguinte, para a demonstração do item 2, tá? Vou só fazer um sketch aqui. Você escreve a definição, então quando você quer, aí você quer mostrar que 1 sobre x elevado a r, que é o caso aqui, se ele for positivo, isso aqui tem que ser maior que n, estou fazendo aqui o caso R par, ou seja, o R ele é igual a 2S. Então, isso aqui é equivalente a você. Aí você faz a mesma coisa. Isso aqui é equivalente a escrever 1 sobre x elevado a 2S maior que n. Isso aqui é a mesma coisa que escrever 1 sobre
x ao quadrado elevado a s maior que n, e aí você repete o i. No outro, como é o n ímpar, o r ímpar, então o r é da forma 2s mais 1. E como o limite é menos infinita, você repete a definição, você quer provar que 1 sobre x elevado a r maior que menos n. Tá? E aí isso aqui vai ser equivalente a 1 sobre x elevado a 2s mais 1 maior que menos n. Isso aqui é equivalente a 1 sobre x elevado a 2s vezes x maior que menos n. Aí você já mesmo aqui. Você tem que fazer alguma operaçãozinha algébrica, mas a demonstração é basicamente a mesma. Pega as mesmas ideias, os mesmos passos. Tá, ok? Bom, só era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tá? Amanhã a gente vai fazer mais alguns exercícios, apresentar mais resultados limites infinitos, tá? E é isso. Aqui é a questão de fazer exercício mesmo, não tem